Estamos de volta aqui para mais uma parte do nosso tutorial montando o cubo mágico 3x3x3 no método de camadas, método básico. Bom, nas aulas anteriores nós aprendemos a formar a cruz branca, fizemos a primeira camada, depois fizemos a segunda camada. Já temos alguma noção de notação, de movimentos, com o lado direito, o lado esquerdo, e a frente e em cima do cubo. Agora, esse tutorial ele é bem rápido, sabe? Porque eu vou dividir ele, tá? Nós, quando acabamos a segunda camada, nós podemos nos deparar com algum desses casos que vocês estão vendo aqui. Tá vendo? Em que, ao terminar a segunda camada, nós não temos uma cruz amarela pronta, que é o nosso objetivo agora. Desse vídeo, nós só vamos fazer o seguinte, formar a cruz amarela. Bom, mas aí você pode falar o seguinte, acabou, quando eu acabei a segunda camada, a cruz amarela já se formou. Acontece sim. Aí você vai para o passo seguinte, que é completar todo o topo amarelo. Se nós estamos agora tentando formar uma cruz amarela em cima, nós vamos tentar simplificar o reconhecimento de dois casos muito simples que vão usar dois algoritmos, que são simples também, são até parecidos, mas são simples. Algumas pessoas que já assistiram alguns outros vídeos para falar, poxa, mas daqui eu não consigo já formar o topo amarelo? Por exemplo, ao invés de você fazer um algoritmo para formar a cruz, eu não poderia logo completar tudo aqui? Eu poderia, não sei, fazer algum algoritmo que completasse aqui o topo amarelo? Sim, o nome disso é OLL. Então, cada um desses casos que nós vemos aqui é uma OLL. Porém, não é que é avançado, mas é um passo mais para frente. Agora, nós só estamos querendo montar o cubo mágico, não é mesmo? Nós vamos trabalhar basicamente com dois reconhecimentos de desenhos que vão se formar para a gente aplicar um algoritmo. Vou pegar aqui primeiro esse caso aqui. Nós não vamos considerar os cantos amarelos aqui em cima, ou seja, se houver algum amarelo, você descarta. Nós vamos estar agora com nossos olhos focados no centro amarelo e nas pontas da cruz, ok? Centro amarelo e pontas da cruz. Muito bem. O primeiro caso, cada um chama de um jeito, eu chamo ele de o caso 9 horas. Por quê? A gente vai reconhecer ele como? Ele não tem peças amarelas opostas. Ele vai ter duas peças amarelas assim, ó, praticamente em diagonal, né? Ele pode vir desse jeito assim, ou ele pode estar assim, ó, aqui nessa posição, ou nessa posição aqui. Na hora que você terminar a segunda camada, ele pode cair em alguma dessas posições. Ou seja, não tem pontas amarelas do outro lado, opostas a elas. Então, elas estão dessa forma, ok? Se você encontrar esse caso, você vai fazer o seguinte, você vai colocar isso aqui, tá vendo que é como se fosse um Lzinho aqui? Se eu fosse para o lado de cá, ó, vamos colocar aqui, ó, é como se fosse um Lzinho, né? Nós vamos colocar ele com um ponteiro de relógio, ó, como se fosse 9 horas, tá vendo aqui, ó? 9 horas, né? Ponteiro no 9, ponteiro no 12, 9 horas. Como é que eu sei que, assim, tenho certeza de que está na posição correta? Você sempre vai ter uma peça amarela aqui, ó, nesse meio, de frente para você. Feito isso, você vai aplicar um algoritmo, que é muito fácil. Vou deixar a anotação dele aí. A partir desse algoritmo, a gente já vai formar a cruz amarela. Ó, o algoritmo é F, né, que é frente, aí você faz U, R, U', R' e volta o F. Aí a gente formou a cruz, tá vendo? Uma cruz amarela. Essa cruz, na hora que a gente faz ela pode vir com alguma ponta aqui dos cantos, não tem problema. Mas o importante é que ela tem a cruz completa. Vamos ver outro caso aqui, ó. Mais um caso interessante. Por exemplo, fiz a segunda camada e agora não tem nenhuma ponta da cruz. Isso acontece.
É os casos que você tem um pontinho no meio só. A gente está descartando os cantinhos amarelos. O que eu vou fazer? Não tem problema. Você vai fazer o último algoritmo que nós fizemos agora anteriormente. Se você quiser, você pode colocar sim uma peça amarela. Eu gosto de colocar aqui na frente. E vai fazer esse algoritmo. Ó. F, U, R, U', R', E, F'. Pronto. Agora caiu num caso que eu posso resolver. Vamos deixar ele aqui no cantinho, que é um caso de linha. Nós estamos tratando daqueles casos de 9 horas. Tem outro de linha aqui, vou deixar ele aqui. Esses 3 aqui são de linhas. Mais um casozinho de ponto. Só o centro amarelo. Olha só, ele tem os 4 cantos aqui amarelos. Para mim, agora isso não faz diferença. Mas ele não tem nenhuma ponta da cruz, como o caso anterior. O que eu vou fazer? Eu coloco aqui uma peça amarela para mim, ou não, mas eu gosto de colocar. Vou fazer o algoritmo. É bom que a gente grave, hein? F, U, R, U', R', F'. Pronto. Fui para mais um caso de linha. Deixa aqui, mais um caso de linha. Aqui nós já temos um caso pronto. Vou botar ele assim, ó. Que a gente precisa reconhecer que ele é um caso que eu falo que é o caso 9 horas, né? Porque ele tem 2 pontas e não estão opostas, elas estão assim, ó, em diagonal. O que eu falei? Que a gente tenta colocar ela como se fosse um L invertido, né? Um reloginho de 9 horas. Nessa hora eu confirmo que tem uma peça amarela aqui na minha frente e aplico o algoritmo, ó. F, U, R, U', R', F'. Aí, ó, formei uma cruz, tá vendo? Aí é o próximo passo que a gente vai resolver. Ah, mas essas 2 peças, não tem problema. Ela pode vir aqui, pode vir 2 aqui, pode vir uma, né? Pode vir nenhuma. Aí a cruz está pronta para esse lado de cá. Então, o caso 9 horas, já entendemos. Vamos pegar agora os casos que tem aqui, que são casos de linha. Vai formar agora, de repente, na hora que você acaba, né, a segunda camada, aí vai formar uma linha. Só que essa linha a gente tem que colocar assim, ó, nesse sentido aqui, ó, oposta, e ela vai estar paralela à linha do cubo para você. Quando você colocar nesse sentido, você vai ver que tem uma peça amarela aqui, ó, para você. Tá vendo aqui, ó? Ah, poderia ser assim? Poderia. Então, vamos lá. Ela assim não, na vertical não. Uma linha na horizontal, em relação ao cubo para você. Uma peça amarela aqui. Vai mudar o algoritmo? Vai. Pouquinha coisa. Olha o algoritmo como é que é agora. Vou deixar a anotação aí. F, R, U, R', U', F'. Cruz está pronta. Vamos lá. Mais um caso aqui de linha. Ó. Ele tem um T aqui, né? Na verdade, é uma OLL, a gente não vai estudar isso agora, e a gente pode resolver do mesmo jeito. Ó, tem uma linha, está horizontal para mim, tem uma peça amarela na frente, eu vou fazer F, R, U, R', U', F', formei uma cruz. Ok? Vamos para outro? Só para reconhecimento, tá? Ó, não tem 2 peças aqui, 2 pernas, né, da cruz aqui, ó, tá vendo? Só tem 2 opostas. Aqui eu posso fazer o algoritmo? Não, ó, porque eu não tenho amarela, a linha está na vertical para mim. Descarto essas aqui, coloco essa linha na horizontal, vai ter uma peça amarela para mim, eu vou fazer F, R, U, e pronto. A cruz está formada. Vamos para outro? Muito bem. Mais um caso de linha, vou colocar ela na horizontal aqui para mim, tem uma peça amarela aqui na frente e vou fazer o algoritmo F, R, U, R', U', F', formei uma outra cruz. Ok? Então, gente, é só isso para você fazer a cruz amarela. A gente vai achar um caso, que é um caso de 9 horas, e outro caso, que é um caso de linha. Vamos dar só uma recapitulada aqui, vamos pegar 2 cubos, rapidinho para vocês, né? Vou fazer aqui uma simulação. Ó, aqui tem um caso de linha, né? Como é que é o caso de linha, então? Posso fazer assim? Não. Bota a linha na horizontal para você.
vai ter uma peça na frente, faz o F, R, U, R', U', F' e você montou a cruz. Ok? Vamos fazer outro aqui. Bom, esse aqui é aquele que tem o Lzinho, né? Ou 9 horas. Coloca na posição do reloginho, vou acertar o reloginho aqui, ó, para 9 horas. Aqui, ó, 12, 9, ponteirinho para cá, 9 horas. Tem uma peça aqui amarela, vai ter, com certeza. Agora o movimento é diferente. F, U, R, U', R', F', formou a cruz. Ok? Então nós vamos ficar por aqui. Falei com vocês, esse vídeo é bem curtinho. Você vai treinar isso aí. Ah, mas eu já, na hora que eu saí da segunda camada, já estava pronta a cruz. Então você vai para o próximo vídeo. Então nosso próximo vídeo agora é lidar com alguns casos. Aqui nós já temos 2 casos desse aí, tá vendo? Ficamos por aqui. Um forte abraço. Aguarde o próximo vídeo em que vamos tratar alguns casos da cruz amarela para finalizar o topo amarelo e depois o último vídeo, a orientação. Grande abraço.